chat e hoje nós vamos reagir à história real das meninas que viram o ET de Varginha. Infância roubada por um mistério. Era o ET Bilu. North American Aerospace Defense Command, NORAD, warns Brazilian authorities their radar has picked up UFO activity near Varginha, Brazil. Vocês aí que são de Varginha, mano. Vocês acreditam nesse mistério, velho? Sem redes sociais, sem internet, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. A vida era simples. Vou ser branco com vocês. Eu acho que tá todo mundo no ainda. Foi, sei lá, tá ligado? Todo mundo da cidadezinha viajou ao mesmo tempo. Ou pelo menos as pessoas que estavam ao redor viajaram, né? Não era tudo nós. Que é possibilidade de todo mundo ser nós. Mas... mais livre, bem mais longe, né, nunca duvidava também. Aí que o ET Bilu apareceu. Em plena luz do dia, elas se depararam com um bicho estranho, agachado, aparência assustadora, Um ET cheiro Valdo. forte. Era 20 de janeiro de 1996. Caralho, mano. Elas não sabiam que o destino tinha acabado de colocar elas no centro do maior mistério da ufologia brasileira. Dentro de um dos maiores casos de contato extraterrestre do mundo. Desde que essa história veio à tona, muita gente foca no ET de Varginha. Enquanto isso, elas, 3 meninas humildes que iniciaram o caso, ficam esquecidas. No máximo, elas entram para a história para serem julgadas, questionadas, e até mesmo agredidas. Por isso, hoje, você vai ver uma face dessa história que ninguém... Cara, não sei se acredito, não acredito. Sei lá, mano. Vocês é de Varginha, acreditam nessa história? Essa é uma história sobre crianças reais que tiveram a vida atravessada por... Eu falei Varginha, certo? Falei Por isso eles pagaram o preço. Varginha. Tem que ter cuidado pra não falar outra palavra que mesmo que são fáceis, né? Avisa ao espectador. A seguir aborda eventos históricos reais sensíveis inclusive para fins de divulgação histórica reais. Eu já diria que não, né? Bom, até aconteceu o caso, mas era um ET. Fala pessoal, Peter aqui. Bom, o que você vai ouvir agora não é ficção científica, não é roteiro de cinema, e muito menos conspiração É criada ficção. na internet nessa semana. Não é Eu isso. acho. É uma história real, vivida por pessoas comuns, num bairro simples de Varginha, sul de Minas Gerais. Uma história que começou com um encontro silencioso, se transformou numa avalanche que engoliu 3 meninas, colocando elas no centro de uma disputa que envolveu a imprensa sensacionalista, ufólogos, militares, autoridades políticas, policiais, investigadores estrangeiros, num país inteiro tentando decidir uma coisa muito simples. Essas meninas estavam dizendo a verdade ou elas mentiram? Parece que aqui, esse daí que eu vou cruzar, aqui vai afinando, Liliane. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra. Bom, pra começar essa história, a gente tem que viajar no tempo, há 30 anos atrás. Talvez você que tá me assistindo agora... Caralho, 30 anos já, velho, 96, né? 26, caralho. Em 19... Aí, imagina você que nasceu em Varginha em 96, mano. Eu tenho a mesma idade do ET. 96, o mundo era outro. Imagina um mundo sem smartphone, sem redes sociais, sem trem, sem podcast, ou Google na palma da mão. Imagina isso. Mas não apareceu ninguém pra Jornal filmar, impresso, né? edição Naquela fechada, época. na TV tinha horário de Vocês vídeo não específico viram? para as notícias serem apresentadas e com o tempo contado. Quase nada era repassado em tempo real. Agora leva esse contexto para uma cidade de interior, sem trânsito, sem prédios altos, sem aquela correria das grandes cidades. Bom, nós estamos em Varginha em janeiro de 1996. A população, para você ter ideia, chegava a 1% do que São Paulo tem hoje. A plantação de café era a principal atividade na cidade. Na época, o ritmo lento estava no tom da vida. As pessoas acordavam cedo, trabalhavam, voltavam para casa no fim do dia, ligavam a televisão à noite para assistir novela, jornal, futebol. Nada em Varginha indicava que em poucos dias o nome da cidade ia aparecer em todos os jornais do país. Que até a imprensa internacional ia chegar a fazer programas inteiros lá. Na periferia, no bairro de Jardim Sei lá, mano. viviam as irmãs Liliane. Eu acho que alguém Liliane tinha deve 16 anos, ter bolado qualquer toda já- essa história, né? Pra fazer a cidade ficar conhecida mundialmente. Eu acho. Eram mocinhas comuns dos anos 90. Elas moravam com a mãe, trabalhadora, numa casa simples. A vida era apertada, mas bem organizada. Escola de manhã, à tarde ajudar em casa, brincar, conversar na rua. Nada de internet, de redes sociais, principalmente nada, nenhuma expectativa de fama. Zero. Liliane e Valkyrie tinham a
sempre por perto, a Kátia Xavier. A Kátia era um pouquinho mais velha, na época ela tinha 22 anos, e juntas elas formavam um trio improvável. A idade falava pouco quando se olhava para elas. Uma menina simples, inocente, uma cidadezinha pacata dos anos 90. Kátia já tinha mais responsabilidade, trabalhava numa casa de família. Kátia era mais velha, mas ainda era jovem o suficiente para dividir coincidências, risadas, passeios também com as irmãs Liliane e Valquíria. No meio do mês de janeiro daquele ano, a patroa da Kátia se mudou para outra cidade. Depois que a parte pesada da mudança se foi, a patroa pediu para a Kátia, que era uma moça de confiança, que pegasse os objetos pessoais, embalasse tudo e mandasse um outro caminhão para casa nova. Como era muita coisa para dar conta sozinha, a Kátia teve uma ideia, né? Convidar Liliane e Valquíria para ajudarem. Assim as amigas poderiam ganhar uma graninha. Ao mesmo tempo, as três poderiam passar o dia juntas, conversando, se divertindo lá enquanto elas trabalhavam. Naquele dia, Kátia foi até a casa das meninas pedir autorização. A mãe delas, por algum motivo, achou que fosse uma boa ideia, né? Mas Kátia e as meninas insistiram e a mãe acabou deixando. Ninguém jamais poderia imaginar que essa decisão... Mas ela tinha 22 anos na época. Quantos anos ela tem hoje? São 30... 52 anos? Caralho, já. Essa história prova que é uma passa, mágica, uma lógica invisível que ninguém consegue detectar. Nenhuma pessoa já. ia desconfiar que essa escolha tão simples ia jogar as três meninas numa espiral de medos, traumas e tristeza. Então chegou o dia, sábado, 20 de janeiro de 1996. O calor era pesado, mas isso não era surpresa nenhuma para os habitantes de Varginha. Nada indicava que aquele seria o último dia de normalidade na vida daquelas três. Ou melhor, quase nada. A mãe das meninas acordou com um sentimento estranho, como se ela estivesse apreensiva por alguma coisa que ela não sabia dizer. Alguns podem até dizer que foi coincidência, outras pessoas entendem que é sexto sentido, mas talvez seja o coração de mãe que fala mais alto, mas numa língua que a gente não compreende. De qualquer forma, o dia seguiu como planejado. As meninas estavam animadas com a arrumação da casa. Era uma casa grande, bonita, e elas se divertiram enquanto arrumavam tudo. Não era um trabalho leve, mas tudo era melhor quando as três estavam juntas, conversando, rindo, brincando umas com as outras. Um pouco antes das 3 da tarde, missão cumprida. Então elas começaram a fazer um caminho de volta. Kátia, sempre mais responsável, e deixar as amigas em casa do jeito que ela prometeu para a mãe delas. Durante a caminhada, as três seguiam animadas lá, com aqueles assuntos intermináveis quando elas estavam juntas, até que elas decidiram pegar um atalho. Hoje, sabendo o final da história, qualquer um pode pensar que o atalho foi um erro. Mas o que haveria de risco para elas ali, entende? Em plena luz do dia, na cidade que elas conheciam, Mas tivesse ido para outro campo, né? Aquele caminho, aquele atalho, não guardava nenhuma novidade. Era só passar pelo terreno abandonado do lado da oficina mecânica. Muita gente fazia isso. Elas, cansadas do trabalho, às 3 da tarde, não tinham motivo nenhum para não fazer isso. Aquele lugar não significava nada além de chegar em casa uns minutinhos mais cedo. O que elas não iam conseguir prever é que essa escolha tão simples, tão boba, ia mudar a história delas para sempre. E aquele lugar, que não era nada, ia virar o centro de tudo. Ninguém passava pelo terreno naquela hora, só as três. Elas seguiram o caminho normalmente, quando uma pichação da oficina chamou a atenção da Liliane. Mas assim que ela olhou, algo muito mais impactante estava logo abaixo daquilo. Um bicho estranho. Impressionada, ela parou, mostrou para a irmã e para a amiga aquela coisa esquisita lá, perguntando o que era aquilo. No começo elas viram que parecia ser uma bola de carne, viscosa. E o primeiro pensamento delas foi, coração de boi, mas logo elas entenderam. A coisa se mexeu, tinha cabeça, pernas e braços. A criatura estava agachada no mar. Não parecia mais um coração, nem um animal, mas também não era uma pessoa. A criatura estava de lado, com um dos ombros perto do muro. E elas ficaram assustadas, travadas, olhando para aquilo, tentando entender. Até que aquilo virou a cabeça lentamente e olhou diretamente para elas. Ele tinha a altura de uma pessoa pequena, talvez pouco mais de 1,5 metro. A pele era marrom, oleosa e brilhava com o sol. A cabeça era grande demais para o corpo. No topo tinha 3 coisas estranhas, né? Chifres grudados na cabeça. Os braços eram compridos e finos, com as pernas. E os olhos enormes, totalmente vermelhos. Mas estavam próximos o suficiente para ser ruim e muito forte vindo dessa criatura. Uma coisa que se parecia com um amônio, um enxofre. Era um cheiro que ardia o nariz e não combinava com nada daquele ambiente. A criatura parecia fraca, abaixada ali como se estivesse se escondendo ou se recuperando, né? Por alguns segundos ninguém se mexeu, nem elas, nem aquela criatura. Parecia que os 4 personagens dessa história estivessem assustados demais para tomar a primeira atitude. E por alguns instantes, né, os olhos delas e dele se fixaram nos olhares uns no outro. Então, o instinto venceu. O medo dominou as irmãs, como se a qualquer instante a criatura estranha rompesse aquele momento parado no olhar e corresse atrás delas, atacasse.
Liliane e Valkyrie saíram correndo desesperadas. Kátia ficou em choque, paralisada, olhando. As irmãs já estavam se aproximando da rua. Por quê? Porque viu ET, perceberam mano? que a Kátia estava congelada no mesmo lugar. Elas vão Não pensando. tem que ficar com medo de ver o ET, mano. Essa história não faz sentido. Correram de volta, deram as mãos pra Quem ia ficar com medo de ver o ET, de mano? volta. Elas correram como nunca haviam corrido na vida. O medo que elas sentiram deu pra elas um alerta de sobrevivência que elas nunca tinham acessado antes. E elas seguiram correndo como se não existisse mais. Aí o ET só queria viver em paz, aí faz 3 dedos correndo, tá ligado? Três dedos correndo. Para seguir correndo até um local seguro, a casa das irmãs. A mãe das meninas foi pega de surpresa quando elas chegaram no pânico, assustadas, chorando, ofegantes. Eles contaram do jeito que conseguiram, palavras quebradas, lágrimas escorrendo e mãos tremendo. Ative o S parcelado e pague suas compras em até 12 vezes. Na Shopee, compensa mais. Beleza, né? Tava A lindo. mãe ouviu sem entender, mas sem saber, ela foi a primeira e talvez a única que em nenhum momento duvidou delas. A mãe decidiu ir lá no terreno ver o que tinha assustado os garotos. Mas quando ela chegou, aquilo não estava mais lá. Mesmo assim, ela viu o estado das meninas, nervosas, chorando, completamente abaladas. As três contando cada detalhe do mesmo jeito. Ela conhecia muito bem as filhas para saber quando elas estavam mentindo. Mas nem tinha sido combinadas, né? E naquele estado que ela via as meninas, mesmo sem entender, ela sabia que aquilo foi real. O que ela não sabia é que aquilo era só o começo. A princípio, as meninas pensaram ter visto o diabo. A história batida, o cheiro forte, os chifres, os olhos vermelhos. Mas eu não tenho visto mesmo. Essa história poderia acabar aqui. Esse incômodo sinistro de uma criatura desconhecida. Já não é uma história de mistério. Mas como eu falei, essa não é uma história sobre a aparição. A cidade de Varginha virou o centro de um enorme mistério de ufologia mundial. Sem que as meninas soubessem o que estava acontecendo. A queda de uma nave voadora, a captura de um outro bicho estava operando pelas ruas da cidade. Mas lembra, nós estávamos nos 90. A informação não era em tempo real como a gente tem hoje. Naquela noite, depois de uma tempestade histórica que caiu na cidade, elas ainda estavam afetadas pelo susto. As meninas não conseguiram dormir. Na hora de dormir, as imagens voltavam na memória. O medo recarregava tudo de novo. Talvez só o tempo poderia curar a marca que esse culto fez nelas. Mas o mundo dos adultos não Só porque eu vi o ET. deixou o tempo fazer o seu trabalho. Em poucos dias, Varginha perdeu o status de cidade pacata. Eu ia falar, e aí, Caminhões beleza? militares, soldados, Veio de helicópteros, Marte. jornalistas e ufólogos iniciaram uma Eu movimentação ia dar mais ou menos nunca assim. vista antes na cidade. No hospital, Eu iria os ter funcionários ido. começaram a cochichar. Algo teria sido levado pelos militares para ser examinado lá dentro. Policiais rondando, gente chegando de fora da cidade. Enquanto isso, 3 meninas tentavam dormir e não conseguiam. E foi aí que o ufólogo bateu na porta. Um homem de fora da cidade pediu para conversar com as 3. Elas detalharam tudo para ele. No fim dessa conversa, ele explicou: o que vocês viram não era um diabo. É muito provável que o que vocês viram era um extraterrestre. E como que ele sabe? Esse cara provavelmente deve ser uma tem. Aí, daí. Então aquilo foi um choque para os garotos. Para elas, Sei lá, era uma coisa mano. de filme, um assunto estranho e absolutamente distante da realidade delas. O medo tomou conta de novo, mas agora era diferente. Nos dias seguintes, jornalistas também chegaram. Primeiro da região sul de Minas, depois os nacionais, câmeras, microfones, perguntas repetidas. Todos iam em busca das meninas que chegaram perto demais da Em busca da As meninas verdade. contaram o que viram, sempre do mesmo jeito. Cadê o mudo? Sem exagero, sem mudança Uma narrativa. dessas. Elas descreveram a criatura para que fosse desenhada. Fizeram várias reconstruções da cena, responderam tudo o que perguntavam. Então veio o rótulo, as meninas do ET de Varginha. Quanto mais o assunto aumentava, mais aquelas meninas deixaram de ser vistas e tratadas como simples meninas. Elas viram notícia, fonte de informação, parte do espetáculo, entende? As pessoas deixam de ver quem fala e passam a ver só o que é dito. Ninguém enxergava que ali eram só crianças do interior, enxergavam testemunhas do interior. Crianças de 22 anos. Fragilidade. Ok, mano. Testemunhas não podem se confundir, não podem chorar demais, nem de menos. Se choram, estão nervosas demais. Se não choram, estão frias demais. Tudo vira suspeito. Cada gesto, cada pausa, cada palavra. Desde o começo, se e assim, elas entraram numa espiral de entrevistas, chantagens, ameaças, brigas de autoridade, de opiniões também que passavam na TV. Tudo porque elas ousaram falar do que tinham visto. No dia a dia, tudo mudou. Vieram os risos, os deboches, os comentários ácidos,
tantos lugares que elas não davam conta de acompanhar. Jornais impressos, programas de TV, jornais, esquetes de humor, livros de ufologia, e vieram as perguntas mais cruéis de todas. Vocês inventaram? Vocês estão mentindo? Vocês são loucos? Vocês querem aparecer? Valkyrie ainda estava em idade de brincar. Liliane ainda estava formando quem ela era. Kátia só queria trabalhar e viver. Mas agora o nome delas é... Ah não, as outras duas são menores de idade, né, eu acho. Faz tudo aí que é a mais velha. Eu acho. O resto do mundo elas eram sem saber do que elas Nossa, é um bonitinho. tem o direito de escolha. As meninas cresceram nos holofotes. Ninguém pensa nisso, não. Mas existe uma diferença brutal entre ficar famoso e ser exposto. Liliane, Valkyrie e Kátia escolheram ser vistas. Elas foram arrancadas da invisibilidade e colocadas sob uma lente que não perdoa. Principalmente quando o assunto envolve um evento que desafia a Não lógica. tenho. Nos anos 90 ainda não tinha redes sociais, mas tinha uma coisa igualmente cruel. A mídia oficial funcionou como um tribunal público. Era um tempo em que programas de auditório, telejornais, sensacionalistas e revistas semanais tratavam pessoas comuns como personagens. Enquanto essas pessoas eram crianças, a situação ficava mais desigual, mais cruel. As três garotas ainda estavam em idade, a identidade ainda está em formação. Idades em que o cérebro ainda não separa totalmente o que é o julgamento que vem da opinião dos outros, né? Idades em que o cérebro ainda não separa totalmente o que é o julgamento que vem da opinião dos outros e o que é o valor próprio. Na escola, no mercado, na rua, no ônibus, sempre vinham olhares atravessados, risinhos abafados, comentários cruéis e perguntas invasivas. Ninguém lembrou que crianças não têm repertório emocional para lidar com isso. Elas não sabem filtrar ataque, sabe? Tudo entra como verdade. Nessas condições, a pergunta, vocês estão mentindo? Não é só uma dúvida. Ela carrega um subtexto devastador. Vocês não são confiáveis. Esse é o subtexto. E quando isso se repete dia após dia, em rede nacional, o efeito é convulsivo. Semanas passaram bem Deve ter ficado meio doida, né? de um lado, ufólogos e curiosos querendo esgotar todos os detalhes da aparição do ET. Do outro lado, céticos e programas de humor fazendo piadas com o que para elas era um trauma. Essas meninas ficaram no meio de uma disputa que não era delas. A imprensa buscando manchete, ufólogos buscando provas, os militares buscando controle e autoridades buscando silêncio. E no meio, só crianças. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra. Sendo interrogadas, questionadas e desacreditadas. As meninas aprenderam cedo demais que o mundo não é gentil com quem ameaça as coisas. Existe uma função na ridicularização pública. Ela serve como aviso. Quando parte da mídia passou a tratar o relato das meninas como piada, como histeria ou como invenção. Se eu tivesse visto o ET, mano, eu não ia falar pra ninguém. Não era só sobre Pra toda desacreditar atenção, aquele caso específico. Era sobre vier ensinar pra algo mim, maior. A lição é, eu não não tenho se falado viu pra falar ninguém. o que foge Cada do assim, ó. Não diga nada fora das versões oficiais. Quando elas viraram piada, Boca fechada. quem ousasse levar o caso a sério, pensaria duas vezes antes de abrir a boca. Mas o custo disso não aparece em editorial de jornal, ele aparece em silêncio. É a tristeza engolindo seco quando o bullying vinha todos os dias. As irmãs deixaram a escola, o trabalho. Não havia local seguro, não havia acolhimento, só comentários cruéis, burburinho, perguntas difíceis. Adultos com carros, patentes, diplomas e microfones analisavam cada detalhe dessas meninas, como se estivessem diante de uma cena de crime. Mas ninguém perguntava o óbvio: o que isso está fazendo com elas? Porque naquele momento o caso já não era mais sobre proteção, era sobre controle da narrativa. Kátia, mais velha, né, já era casada com 22 anos. E no dia que tudo aconteceu, ela não sabia, mas ela estava grávida com menos de um mês de gestação. What the fuck? É sério isso? Quão cruel o mundo pode ser com meninos inocentes? Os meses seguiram e viraram anos e o assunto nunca acabou. Elas nunca tiveram a chance de esquecer o ocorrido. Ainda hoje, turistas, cientistas, curiosos jornalistas chegam na cidade procurando as meninas do ET. Enquanto isso, Varginha transformou o caso em espetáculo. A cidade que vivia da produção de café virou um ponto turístico. Começa a aquecer com eventos, hospedagem. De café pra ponto turístico. Ok. Mas eles ganhar um dinheirinho. Neves, estátuas, chaveiros, tudo. A cidade ficou internacionalmente Muitas famílias conhecida. lucraram e dá lucro até hoje com aquilo que começou com as três lá no terreno abandonado naquela tarde de 20 de janeiro de 1996. Livros foram lançados. E elas, mano, onde estão hoje em Pontos dia? turísticos erguidos, mas para elas nunca foi lento. Ninguém sabe. Olha, nenhuma delas ficou rica com essa história. Elas não ganharam nada além da foto. Mas aquele olhar, sabe aquele olhar duvidando da honestidade delas, aquele olhar nunca foi embora. Varginha.
discutem Pois documentos, é. testemunhos, contradições e versões oficiais. A vida das meninas seguiu. Que as vidas delas vão fazer mais um inferno e deram um centavo com isso. Tipo, muito menos épico, contas pra pagar, trabalho, família, filhos. O extraordinário não perde o cotidiano, só torna ele mais pesado. Varginha se reinventou, ET, mas são elas, Valkyria, Lidiane e Katia, que carregam o peso invisível. Eles teriam sido um ponto de contato entre dois mundos. E elas carregam esse peso desde a infância, sem escolher se tornavam isso pro resto da vida ou não. Hoje, adultas, elas parecem lidar muito melhor com essa história toda. Finalmente, o tempo conseguiu fazer o seu trabalho. Mas as marcas invisíveis ficam para sempre no caminho de cada um. As marcas de uma infância roubada pela exposição da mídia. As marcas do julgamento implacável da sociedade e da guerra de narrativa dos adultos. Talvez o maior mistério do caso de Varginha não seja o que estava naquele mato, mas o que acontece no silêncio do quarto de uma criança. O mundo adulto decide que ela é pequena demais para dar certo e grande demais para ser protegido. O que sobra quando a infância vira evidência e a memória vira campo de batalha de uma guerra que não é sua? Talvez o maior trauma não seja ver de perto o ser de outro planeta. Talvez seja entender como uma sociedade reage quando um assunto rompe a fronteira do possível. O maior mistério de todos é imaginar se uma vírgula daquele dia 20 de janeiro de 96 tivesse mudado. E se elas não tivessem ido fazer mudança na casa da patroa da Katia? E se elas não tivessem escolhido pegar o atalho pelo terreno abandonado? Se elas passassem por ali 10 minutos depois das 3 da tarde? O destino é um ator exigente que exige que tudo aconteça como um relógio suíço. E depende que tudo esteja milimetricamente cronometrado. E sem saber, elas foram escolhidas, cumpriram tudo para estar ali, naquela hora, e viver o extraordinário. Mas o destino escolheu que não ia parar por ali. Talvez se esse encontro não tivesse acontecido, eles poderiam viver o restinho da infância tranquilos, né? Dentro da normalidade. Mas esse foi o preço de terem sido as meninas que viram de perto o ET de Varginha.